Tô muito alegre de estar na casa de Deus, né? De estar podendo ministrar a palavra. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia, que é no tema, né? Marcos 16, tema da campanha, 17 e 18. Eu vou precisar da ajuda da Helena, que hoje tem bastante versículo para ler. Amém? Marcos 16, 17 e 18. Quando vocês vão achando, eu vou estar fazendo uma oração. Soberano eterno Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor, nós continuamos na Tua santa presença, Pai. Em nome de Jesus, Santo Espírito, obrigado por essa noite, por esse dia. Cada um que está aqui neste lugar, inclusive a minha vida, é culpa do Teu Santo Espírito, é obra do Senhor, Pai. Foi o Teu Santo Espírito que orou com gemidos inexprimíveis em prol da nossa vida, Pai. Eu coloco na condição de servo, o menorzinho desse lugar, Pai, como um ponto de contato que o Senhor possa me usar, Senhor. Que hoje, nessa noite, ó Pai amado, em nome de Jesus, possa haver cura interior, ó Pai. Ó, Papai querido, tudo aquilo que atrapalha, Senhor, a Tua igreja de caminhar, Pai, ela consiga caminhar, Pai. Que hoje o fardo vai ficar mais leve, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Diz assim, ó, 17: E esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se de alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, esses serão curados. Agora eu queria que você fosse lá em Atos 23, em Atos 28. Quando eu comecei a ler em Marcos 16, né, onde fala que pegarão em serpentes, beberão alguma coisa mortífera, não fará dano algum, e aí Deus me fez ir nessa passagem, né, de Paulo. Diz assim no 28, 1: Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humildade, porque acendendo uma fogueira, acolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de graveto, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Ou víbora, ou cobra, né? Quando aos bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque salvou do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal algum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, dizia ser um Deus. Amém, irmãos? Agora nós vai lá para o 23. Do 23, 11. Diz assim: o Senhor apareceu a Paulo, o texto. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-lhe ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Então eu vou estar lendo de alguns versículos aqui, por enquanto só 11. Então aqui Paulo fez uma promessa, Jesus fez uma promessa a Paulo, né? Jesus apareceu novamente a Paulo e fez uma promessa para ele. Falou: ó, você me testemunhou em Jerusalém, agora eu quero que você me testemunha em Roma. Então Paulo tinha uma promessa de ele ir para Roma. No versículo 12 diz assim: quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob anátema juraram que não havia de comer nem beber enquanto não matasse Paulo. Então assim, no versículo 11, Deus fez uma promessa para Paulo, né? E quantos aqui tem promessa diante do Senhor Jesus? Quantos aqui o Senhor Jesus fez uma promessa? Mas você já vê no 12 ali que já tentaram matar ele já. As pessoas já estavam jejuando, enquanto não matasse Paulo não iria comer. Então assim, Deus ele faz promessa na nossa vida.
Mas na promessa do Senhor, mesmo Ele prometendo, as coisas não são fáceis. Então mesmo no caminho da promessa, a gente vamos passar dificuldade até chegar lá. Paulo, ele tinha uma promessa de ir para Roma. No mesmo instante ali, já começou um levante na vida dele. E o Senhor, muitas das vezes, Ele faz promessa na minha vida e na tua vida. Parece que Ele faz a promessa na igreja, quando sai da porta para fora já vem um levante. Quando chega dentro de casa, parece que as pessoas se levantam. Quando chega a família, parece que está se levantando. E aí a promessa parece que vai ficando mais difícil. Fala, Senhor, o Senhor acabou de prometer e as coisas já estão ficando tudo difícil. Paulo, acho que ele estava imaginando isso. Ele falou assim, mas o Senhor acabou de prometer para eu ir para Roma e as pessoas já querem me matar. Mas o Senhor tinha uma promessa na vida dele. Ele ia ter que chegar em Roma. Deus tem uma promessa na minha vida e tem uma promessa na tua vida. E a promessa ela vai ter que se cumprir, porque inferno nenhum vai paralisar a promessa que Deus tem na minha vida e na tua vida. A não ser que você não queira. O único que pode tardar a promessa, o único que pode interromper a promessa, somos nós mesmos. É nós mesmos não querer chutar o balde e falar, não, Senhor, eu não quero. Mas contra a proposta disso aí, todos nós temos que chegar na promessa, porque é o Senhor que prometeu, e aquele que prometeu, Ele é fiel a cumprir. Aleluia. Aí no versículo 16, diz assim, mas o filho da irmã de Paulo, que é o sobrinho, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza, e de tudo avisou Paulo. Então Paulo soube ali o que estava acontecendo, e muitas das vezes o inimigo ele trama, ele faz armadilha, ele lança proposta. Mas quando nós estamos na fiação de Deus, quando nós estamos ligados na promessa de Deus, o Senhor ele avisa. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Então tudo o que acontece na nossa vida, o Senhor avisa. Até mesmo quando Ele fala assim, ó, não vai para esse caminho que você vai quebrar a cara. E aí a gente vai de teimoso, vai e quebra a cara. Aí a promessa demora um pouco mais para acontecer. Mas tudo o que acontece, o Senhor nos avisa. Eu lembro uma vez que eu e a Thaís fomos numa igreja, não vou falar que igreja que foi, e a pessoa deu um abraço na Thaís, e o Espírito Santo falou, esse abraço é falso. Sabe, então nos detalhes, Deus ele fala tudo, Ele revela tudo, sabe, pessoas que faz trabalho até dentro da família, Deus fala, ora, porque não é ela, é o diabo que usa essa pessoa para estar fazendo isso, não pega raiva. Então Deus conhece o meu coração, conhece o teu coração. Então quando algo está acontecendo na minha vida e na tua vida, o Senhor sempre vai revelar. Sempre quando tiver uma maldade, o Senhor vai revelar. E quando o Senhor revela, Ele está quebrando. Ele quebra macumba, Ele quebra feitiçaria, Ele quebra o olho gordo, Ele quebra todo o mal. Sabe, o diabo, irmãos, ele tem uma fraçãozinha pequenininha de poder perante o Senhor. O Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Sabe, muitas das vezes Ele quer colocar água, na fogueira. Muitas das vezes Ele quer nos desanimar, quer colocar a nossa promessa à prova. Quando Deus acaba de prometer, o Satanás fala, isso não vai cumprir, isso é muito para você. Você é um inútil, você não tem capacidade. Ele começa a querer desmerecer eu e desmerecer você. Mas aquele que prometeu, irmãos, Ele é fiel, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus que até hoje Ele tem nos sustentado, sabe, se não fosse o Senhor, eu e você não estava aqui na igreja, nós estávamos lá no mundo fazendo as coisas que Satanás queria, eu e você já fomos um cavalo de Satanás, a gente já foi guiado por ele, e muitas das vezes, irmão, tem algo dentro da nossa vida que está aprendendo ainda, sabe, mas Deus ele vai quebrar nessa noite no nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus ele está aqui nesse lugar, algo grandioso vai acontecer nesse lugar, sabe, tantas pessoas falaram que ia vir e não conseguiram chegar aqui, mas eu e você chegamos. O Senhor trouxe aquele que eles queriam ter uma intimidade, foi um encontro marcado com Deus aqui nessa noite, sabe, eu creio que muitas pessoas aqui às vezes até desanimou para não chegar aqui. Tem pessoas que o desânimo bateu nela e ela não conseguiu vir, ela não conseguiu ser mais forte que o desânimo, ou deixou o desânimo tomar conta dela, e ela não fez, que ela não chegou aqui nesse lugar. Aí agora a gente vamos lá para o capítulo 27, Helena. Atos também 27. No 27:4. E Paulo, irmãos, aqui foi narrando até chegar no 27. Ele tinha uma promessa que ele tinha que ir para Roma. Então ele pegou o barco, entrou no mar e foi indo até chegar em Roma. Então eu e você estamos dentro de um barco, simbolizando a minha vida e a tua vida. O Senhor Jesus, Ele está dentro do barco. Esse barco ele está no mar.
Ele está indo de encontro à promessa. Ele está indo de encontro aonde o Senhor prometeu. E muitas coisas às vezes acontecem no meio do caminho, sabe? Às vezes no mar ali acontece bastante coisa, como aconteceu com Paulo. No 4 diz assim: partindo dali, navegando sob a proteção de Chifre, por serem contraídos ao vento. O Senhor prometeu que Paulo iria para Roma. Foi o próprio Deus que prometeu. Mas ali ele pegou vento. Então muitas das vezes nós pegamos vento na nossa vida. Muitas das vezes a situação às vezes nos aperta, até financeiramente, espiritualmente, sabe? Às vezes o inimigo parece que chupa todas as nossas energias, sabe? Às vezes tem dificuldade até de orar, até de conversar com o Senhor, às vezes dá dificuldade. Às vezes com esses ventos aí, faz com que só sai lágrima dos nossos olhos. Mas eu creio que toda lágrima que nós derrubamos, irmãos, muitas vezes vale mais do que uma palavra, porque Deus, Ele entende aquela lágrima que está caindo. Deus sabe a dor daquela lágrima que está escorrendo, sabe? Cada lágrima que sai dos nossos olhos, muitas das vezes é de tristeza, é de angústia, sabe? Muitas das vezes é o inimigo afligindo o nosso coração, usando pessoas para nos entristecer. E muitas das vezes escorre aquela lágrima, irmãos, mas Deus sabe, o Espírito sabe a dor que está dentro de uma lágrima. O Espírito Santo sabe a tristeza que está dentro de uma lágrima. O Espírito Santo sabe, né, as pessoas que têm levantado um falso testemunho e está dentro daquela lágrima. Mas o Senhor, Ele contempla tudo. E aqui no versículo 7 diz assim: navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte o Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegando sob a proteção de Creta, na altura de Salona, costeando penosamente, ou devagar, né? Chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Então, irmãos, muitas das vezes estamos ali com o nosso barco, caminhando para a promessa, e a gente fica: poxa, Senhor, mas está muito devagar, a promessa não chega, está doendo, parece que não vai chegar nunca, né? E a gente começa a contender com Deus. E aí aqui está falando que ele passou muita dificuldade no mar, os ventos eram contrários. Então muitas das vezes, irmãos, o Senhor prometeu, mas temos que andar devagar. Às vezes a gente estamos com pressa, querendo chegar logo, mas não é momento de correr, é momento do quê? De andar devagar. Porque o Senhor está falando aqui, ó, que quando Paulo estava atravessando o mar, o barco ali passou por uma grande dificuldade, os ventos eram contrários, o barco ficou devagar. Então muitas das vezes é devagar que as coisas vão começar a acontecer. Faz parte do processo as coisas andar devagar. Faz parte do processo, irmãos, o vento vir, vem a ventania, vem a tempestade. Mas nós temos que ter a nossa cabeça do quê? Que a promessa ela vai se cumprir. Sabe, às vezes a gente ora tanto com uma pessoa, irmãos. Quanto mais ora, parece que a pessoa vai ficando mais difícil. Quanto mais a gente ora, parece que essa pessoa vai ficando mais cega. Mas no momento certo, o Senhor, Ele vai agir. Sabe, muitas das vezes Deus permite que a pessoa passe por aquele processo, passa por aquelas experiências. Eu, quando afastei, irmãos, da igreja, quando eu caí no crime, nas drogas, eu já conhecia a palavra, sabe? Então Deus, Ele colocou o quê? Colocou eu no caminho da dificuldade, colocou eu no caminho da prova. Ele permitiu tudo que isso que acontecesse na minha vida. Para quê? Para que criasse uma estrutura na minha vida. Foi tudo permissão de Deus, irmãos. Às vezes a gente fala assim: poxa, mas a gente lá na frente, Deus vai preparar pessoas. Vai falar assim: não, chegou o momento dele, chegou a hora dele. Porque Deus sempre ouviu as orações da minha mãe, sempre ouviu as orações da minha família. Ainda que minha mãe achava difícil, ela estava sempre orando, sabe? Às vezes as pessoas falavam para minha mãe: nossa, Ju, ela andava na rua, parecia que estava voando, sabe? O processo estava doendo, estava doloroso. Cada vez mais, irmãos, andava perturbado. Cada vez mais o inimigo agia na minha vida. Mas chegou o momento certo, que o Senhor marcou um encontro comigo. E naquele encontro que o Senhor marcou comigo, ficou algo marcado no meu coração. Foi um culto dentro de uma sala, irmãos. Por isso que eu amo fazer as missões dentro de lares, dentro de rua, dentro de presídio, dentro de hospitais. Porque foi lá fora que eu fui resgatado. O Senhor, irmãos, não vai te chamar para você fazer algo que você não gosta. Ele vai chamar dentro daquilo que você gosta, dentro daquilo que o seu coração vai arder para fazer. Você não vai fazer nada forçado. A obra de Deus não se faz nada forçado.
Satanás não, ele pega aquelas pessoas como cavalo e força eles a fazer. Tudo ali é forçado, é um trabalho forçado, é um pagamento daquele trabalho forçado, raspa a cabeça forçado, nada é por amor. Todas as pessoas que servem Satanás faz tudo forçado, nenhuma faz por amor, faz forçado, faz por interesse, mas não, o Senhor escolheu eu e você para quê? Para fazer as coisas com amor. Glória a Deus. Ele não nos força a gente fazer nada, irmãos, é tudo por amor. Você não quer fazer? Tá bom, filho, fica aí, eu procuro outra pessoa para fazer, porque alguém vai fazer. Ele não vai obrigar você a fazer. Ele não vai obrigar a colocar doença no seu corpo para você fazer alguma coisa. Ele não vai obrigar a querer arrancar teu filho de você para você fazer alguma coisa, sabe? Mas se um momento na sua vida você pegou e fez isso, Deus vai quebrar hoje em nome de Jesus. Hoje vai vir uma cura dentro do seu interior, que a tua vida vai começar a caminhar, que a tua vida está estagnada, está paralisada, ela vai começar a partir de hoje, porque esse fardo que Satanás colocou nos teus ombros, ele vai cair por terra hoje em nome de Jesus. O Todo-Poderoso está aqui, irmãos. Ele contempla a minha vida. Ele sabe da dor que você está passando no seu interior. Ele sabe da dor que você está passando dentro do teu coração. Sabe, às vezes você foi injustiçado, pessoa se injustiçou, te caluniou, e você não teve a oportunidade de mostrar que é mentira. Sabe, nada aconteceu, não tinha câmera, não tinha nada. Ficou tua palavra e a palavra da pessoa. Às vezes ela tinha um alto escalão maior dentro de uma firma, dentro de algum lugar, e sua palavra não valeu de nada. Mas Deus, ele vai curar no seu interior, vai curar dentro do teu espírito, vai curar dentro da tua alma. Sabe, lá em Gênesis 2:7 fala que o Senhor pegou o pó da terra, ele fez a nosso corpo e colocou dentro dele a nossa alma. Aleluia. Nós não somos corpo, nós somos alma, e a alma é eterna. E ali ele soprou o Espírito Santo dele, ele soprou o Espírito de Deus na nossa vida. Então nós somos feitos de corpo, de alma e de espírito. Então isso aqui é só um corpo. Quando nós morremos, esse corpo aqui ele vai descer para a terra, vai virar pó, da mesma forma que ele veio, ele vai voltar para lá. Mas a nossa alma não, ela é eterna, sabe? E Satanás, ele trabalha o que na nossa alma? Trabalha no nosso sentimento, ele trabalha na nossa mente. Ele quer colocar o que? Desânimo. Ele vem com dados inflamáveis. Ele quer colocar tristeza, irmãos. Quer colocar que o nosso Deus é pequeno. Ele quer fazer que ele é maior do que o nosso Deus, que o nosso problema é maior do que o nosso Deus. Mas nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso. Ele é maior que o nosso problema. Ele é maior que o diabo. Ele é maior que o inferno. Jesus, quando ele morreu e ressuscitou, ele pegou a chave do inferno e da morte. Ele está com a chave, irmãos. Jesus, ele é o Todo-Poderoso. Ele morreu, ao terceiro dia ele ressurgiu. Ele apareceu perante os discípulos dele, e hoje ele aparece para mim e para você. Hoje nós temos um contato direto com ele. O véu se rasgou. Hoje nós temos um contato, a oração direto com o mestre. Nós não precisamos pedir para São Jorge, para São Santo, coisa nenhuma. Nós temos o Todo-Poderoso na nossa vida. É ele que guia, sabe? Nós respeitamos todas a religião, respeitamos as pessoas que têm essa crença, irmão. É as pessoas que estão cegas, ela não conhece. Nós não temos que pegar ódio, não, temos que pegar amor para essas vidas. Temos que fazer o que ela enxerga, que é verdadeiro Jesus, sabe? Ele é o Criador. Agora eu vou ler o 27, Helena. O 18 diz assim: açoitados severamente pela tormenta, e no dia seguinte já aliviaram o navio. Ou seja, irmãos, eles começaram a jogar tudo que estava dentro do navio para dentro do mar, para começar a aliviar o barco, para que eles conseguissem chegar na promessa. Para que Paulo chegasse na promessa, ele teve que desfazer de muitas coisas dentro do barco. Eu acho que você já está entendendo. Quando o barco está andando, a gente tem que desfazer. A gente perdemos muitas coisas no meio do caminho. Perdemos a amizade, que a gente pensava que era amizade em primeiro lugar, que era pessoa que na verdade era falsa. Às vezes tinha pessoa verdadeira, irmãos. Eu tinha amizade muito boa no mundo, mas aquela amizade está lá em Salmo 1, sabe? Não se assentar na roda dos escarnecedores. A ideia deles é diferente, o entendimento deles é diferente, o amor que eu tenho por eles é o mesmo. Só não participamos mais da mesma mesa, não participamos mais das mesmas coisas. Mas quando eu estava lá, eu gostava dessas amizades. E muitas das vezes, irmãos, a gente caminhando com o Senhor, a gente vai investindo nessas amizades, para que essas amizades venham para o nosso lado, que ela que entenda quem é Jesus na vida, entenda o que Jesus fez na nossa vida, sabe? A obra salvadora que Jesus fez na nossa vida, nós temos que passar por essa pessoa. As pessoas, ela vê o testemunho vivo do que Deus fez na nossa vida. Então muitas das vezes, irmão, a gente perdemos coisas, sabe? Desfazemos. Mas não foi Deus que prometeu para Paulo?
E porque Paulo estava perdendo tudo ali, estava desfazendo de tudo que ele tinha no navio, sabe? Então, irmãos, às vezes para a gente conseguir chegar na promessa, a gente temos que perder algumas coisas. Às vezes a gente perdemos até coisas materiais, sabe? Aí eu pensei comigo, eu falei assim, Deus, mas Paulo, ele perdeu tudo, por que o Senhor não salvou as coisas? Né? Por que o Senhor não fez que esse barco chegasse lá inteiro? E muitas das vezes, irmão, Deus falou no meu coração, as pessoas estão ligadas a coisas, o coração dela não está tá nas coisas, não está na vida. As coisas eu dou de novo, agora a vida é uma só. Tem pessoas que se apegam em coisas, irmãos, e perdem família. Tem pessoas que se apegam em coisas e perdem amigo. Tem pessoas que se apegam em coisas, irmãos, e perdem o ministério. Hoje já não prega mais, não sobe no altar, está com a vida toda enrolada lá fora, só está com as coisas do barco, irmão. Mas a promessa ele não chegou. Ele pensou que a promessa era dinheiro, e a promessa não é dinheiro, é muito mais do que dinheiro, sabe? A salvação é muito mais do que dinheiro. Tem pessoas que hoje estão até ricas lá no mundo, irmão, mas largou o seu ministério, largou o altar. Era melhor estar sem o dinheiro, irmão, e estar aqui buscando alma, buscando vida, sabe? Se a gente pregar um evangelho, irmão, que a gente não sente o dor das pessoas, que a gente não vê até empatia, é um evangelho falso, não é a Bíblia, sabe? Não é boas novas. A gente tem que levar boas novas, tem que levar esperança para as pessoas, daquele que está gemendo, daquele que está caído, levantar o caído. Eu sempre disse, eu não tolero pessoas no pecado no altar, eu não tolero, mas na cadeira eu sou o primeiro a abraçar, irmãos, sabe? Eu estou sujeito, amanhã eu estou caído, mas eu não vou estar aqui em cima, eu vou estar na cadeira. Por isso que eu e você, irmãos, a gente somos carentes de oração um pelos outros, sabe? A gente temos uma promessa a cumprir, nós temos uma caminhada tão longa, o barco às vezes parece que vai afundar, parece que vai naufragar, mas o Senhor ele está conosco, e um tem que ajudar o outro, sabe? Nesse barco aqui tinha 276 pessoas, e o barco estava ali no mar. No versículo 18, no 20, e não aparecendo, havia alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Ou seja, irmãos, quando ele viu que ele estava passando uma luta, uma dificuldade, quando eles viram que os ventos eram contrários, que aquelas águas estavam ele já tinha trocado de barco aqui, já era outro, e ele viu que aquele barco ali já estava também para se romper no meio do mar. Ele falou, agora a gente vai morrer. E assim é na nossa vida, irmãos, parece que nós vamos morrer no meio da prova, sabe? Parece que a dificuldade é tão grande que o Senhor me levantou para morrer na prova. O povo do Egito falava isso aí, o Senhor tirou nós para morrer aqui. E às vezes nós estamos numa prova tão grande, irmãos, nós parecemos que vamos morrer, parece que nós não vamos aguentar. E quantas provas nós já passou, irmãos, que a gente achava que ia morrer, que não ia aguentar, e a gente aguentou. Então essa é só mais uma que Deus vai dar vitória. Essa é só mais uma que o Senhor está permitindo nós passar, para nós se amadurecer, para nós crescer mais espiritualmente, para nós crescer mais como um ser humano, para nós crescer mais como uma pessoa da sociedade, para nós ter mais empatia pelas pessoas, ter mais amor, para a gente começar a entender a dor do irmão, para a gente começar a entender a dificuldade. A tua família está na igreja, mas tem pessoas que têm família que não está na igreja, a família ainda está dentro de casa ainda. A pessoa, às vezes o esposo, a mulher, os filhos vão para a igreja, quando chega em casa, o marido, a pessoa que está lá dentro, ainda fica caçoando do Deus da pessoa, sabe? E essa pessoa que ele é carente de oração. Então nós temos que orar, irmãos, para que da mesma forma que Deus achou a minha família, venha achar as famílias das pessoas, que não está toda a família dentro de casa, da casa do Senhor. E isso é uma promessa de Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então nós temos que crer nessa promessa, irmãos, nem que for na morte, no dia final, nem que for em cima de um leito, irmãos, sabe? Que Deus vai lá e resgata essa pessoa. Irmãos, quando meu sogro ele estava ali passando por uma enfermidade, meu sogro ele não era só um sogro, ele era um amigo, a gente estava todo final de semana junto, era uma pessoa querida, uma pessoa amorosa, sabe? Ele me tratava como um filho. Quando ele caiu naquele leito, irmãos, que desespero que eu fiquei, sabe? Às vezes dava vontade até de largar, falar, Deus, quantas pessoas o Senhor me levou na UTI, eu orei, o Senhor curou, e o meu sogro está lá, sabe? O que vale mais é a salvação, irmãos, é aceitar Jesus e escrever o nome dele no livro da vida. A oportunidade ali seria única, sabe? Então Deus falou, eu prefiro levar ele agora, novinho, com 51 anos, do que deixar ele viver 80, 90 anos e se perder. Ele entendeu a minha palavra agora, ele entendeu a salvação agora, nesse momento. Lá para frente ele pode esquecer, pode não entender mais.
Sabe, um dia eu entendi a palavra e eu saí para fora. E o Senhor mesmo assim, Ele teve misericórdia da minha vida e fez com que eu voltasse para a casa dele de novo. Irmão, não desista daquele que você está orando. Satanás é um derrotado. Sabe, às vezes Satanás coloca na nossa cabeça, coloca na nossa vida que nós somos um condenado. Fala, não, você vai para o inferno vai o Satanás, vai o demônio, seus anjos, vai tudo para o inferno. Esses anjos caídos, ele sim está condenado, nós não. Nós ainda temos salvação em Cristo Jesus. Sabe, Jesus, Ele morreu por mim e por você, irmãos. Ele tem um amor tão grande, um carinho tão grande. Sabe, esses dias eu estou tendo uma percepção tão boa do Espírito Santo. É uma pessoa, um amigo, irmãos, que eu fico falando para ele assim, fala, Santo Espírito, você lembra aquela vez que eu fui fazer tal coisa? E ali você fechou aquela cela da cadeia para me entrar na cadeia aquele dia. Sabe, e no instante assim, você fechou aquela cela. E depois de mais de 20 anos, aproximadamente 20 anos, eu vim te agradecer agora, eu vim entender agora o que o Senhor fez lá atrás. Sabe, às vezes eu fico com vergonha de agradecer ao Espírito Santo, coisa que Ele fez lá atrás. Irmãos, o Santo Espírito, Ele está a todo momento conosco. Ele anda conosco, dorme com a gente, acorda com a gente, estamos no serviço com a gente. Ele está do nosso lado todo tempo, todo momento. Sabe, eu toda hora estou falando sozinho, estou conversando com o Santo Espírito. Espírito Santo, obrigado por esse dia, obrigado por você estar aqui nessa empresa. Sabe, eu vou dormir, eu passo lá tempo falando com Ele. Eu estou no propósito de madrugada, irmão, 3 horas da manhã, quando eu vou ver, nossa, já é 4 e pouco, está na hora de trabalhar. Tem dia que eu estou lá falando com ele, eu começo a risar. Falo, Santo Espírito, a conversa está boa, eu preciso dormir, senão eu não vou conseguir trabalhar. Sabe, e aí eu deito e continuo falando com ele e acabo não dormindo. Aí eu vou trabalhar. Sabe, é uma relação tão boa com Ele, irmãos, que eu fui entender verdadeiramente quem é o Santo Espírito na minha vida. Desse Santo Espírito, Ele está aqui nesse lugar. Olha a obra linda que Ele fez na tua vida. Você está sentado aqui ouvindo dEle, sabe? Hoje você está tendo uma percepção maior dEle. E desde lá da criação do mundo, Ele já estava fazendo parte da Trindade. O Espírito de Deus já praiava sobre a terra. Então Ele já estava lá já. Aí Jesus veio. Quando Jesus subiu, Ele falou assim, vou deixar o Espírito Santo. Então Jesus subiu, o Espírito Santo está aqui. Então é Ele que nos ajuda, é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá vigor, é Ele que nos advoga nessa terra, sabe? É Ele que está vendo, contemplando as injustiças que tem feito a nosso favor. E aí aqui no 24, Helena, deixa eu ver, no 24 não, do 34 ao 37. É o 34 e o 37. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá, nem mesmo um fio de cabelo. Estávamos no navio, 276 pessoas ao todo. Irmãos, o Senhor, Ele veio com a resposta. Ele veio com o refrigério para a alma daquelas pessoas. Jesus ainda tinha o contato com Paulo. E o Senhor falou claramente para ele, vocês não vão morrer. Eu vou salvar essas 276 pessoas que estão dentro do barco. Então a gente pensamos que vamos morrer na prova. E o Senhor hoje está falando, nessa prova você não vai morrer. Vocês vão atravessar, vocês vão chegar na promessa. Sabe, ninguém vai morrer dentro desse barco. Todo mundo vai se salvar nesse barco. E o Senhor está falando para mim e para você, vocês vão se salvar. Vocês vão conseguir chegar na tua promessa. Aí aqui, irmãos, no 43, no 44, diz assim, mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-o de fazer, e ordenou, os que soubessem nadar, fossem os primeiros a lançar-se ao mar, e alcançar a terra. Quando aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Irmãos, aqui o barco, ele se despedaçou com a tempestade. Mas o Senhor já tinha falado antes que eles não iam morrer, que eles iam chegar em terra, mesmo que esse barco destroçado. Aqueles que sabiam nadar, eles já foram pulando e foram bater na nada. Chegaram tranquilo a nado ali, né? Vai nadando, sabe nadar. Aqueles que têm unção, aquele que tem poder, aquele que busca na madrugada, aquele que ora, aquele que jejua, o Senhor vai fazer ele nadar, vai ir na nado, vai melhor do que aquelas pessoas. Aí eu fiquei pensando, e aqueles que não sabem nadar, sabe? E aí Deus colocou no meu coração, as pessoas que não sabem nadar, elas estão
nadando, agarrado na madeira, nos destroços, e ela vai atravessar para o outro lado. E Satanás tem colocado muitas das vezes na nossa alma que nós não vamos conseguir, e nós estamos remando muitas das vezes com os destroços, irmãos, porque a gente ainda não sabe ir a nado ainda, porque Satanás ainda coloca coisas dentro da nossa alma, e coloca coisas dos passados, coloca coisas dali que a gente era pequeno, sabe? E Deus, Ele quer vir com a cura interior sobre nossa vida. Eu ainda vou terminar aqui, mas eu queria chamar o grupo de louvor, que em cima dessa palavra aqui, irmãos, só desse finalzinho, depois eu vou voltar para o 28, eu vou orar em cima dessa palavra, porque tem pessoas aqui, irmãos, que Satanás tem colocado no coração. Satanás tem colocado um espírito de rejeição, quando a pessoa ainda era pequena, pessoas que foram estupradas, pessoas que foram rejeitadas, pessoas que confiaram num amigo, confiaram numa pessoa tão próxima, confiaram no pai, na mãe, num padrasto, sabe, que a obrigação dele era cuidar, e ele foi lá e fez a coisa errada, e a pessoa leva isso daí no coração, porque era obrigação, você estava no lugar certo, no momento certo, mas aquela pessoa não entendeu. Satanás usou aquela pessoa para que fizesse um abuso, a Satanás usou aquela pessoa, um amigo, para te trair, para te ferir. E você tem carregado isso aí dentro do teu coração, dentro da tua alma. Isso aí é o destroço que você está andando. Você tem caminhado no Evangelho, mas se você tem caminhado ainda com dor, você tem caminhado ainda com essa ferida aberta, mas o Senhor, nessa noite aqui, Ele vai estar curando essa ferida dentro da tua alma. O Senhor, Ele vai estar curando essa ferida. Os anjos do Senhor, Ele vai vir aqui neste lugar, e você vai perceber que essa ferida vai ser curada, e você vai conseguir perdoar essa pessoa. Irmãos, nada, irmãos, nessa terra aqui, se a gente não sentir a dor do irmão, se a gente não sentir a dor das pessoas, irmão, no Evangelho, ele não vai fazer nada, não tem feito nenhum. Então nós temos que sentir a dor da pessoa. Hoje o Espírito Santo vai te libertar, hoje Jesus vai te libertar, hoje Satanás não vai mais apontar, sabe? Não adianta você fazer uma constelação familiar, não adianta você buscar hipnotesia, isso aí só vai amenizar a tua dor. Só Jesus pode curar essa dor da tua alma, só Jesus pode te curar esse abuso, só Jesus pode te curar essa rejeição que você teve no passado, só Jesus pode curar esse bullying que fizeram de você na escola. Hoje é noite de cura interior, irmãos. Gostaria que você ficasse em pé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus. Esquece o seu irmão da direita, da esquerda. Se você sentir vontade de chorar, você chora. Se você sentir vontade de gritar, você grita. Satanás, essa cura aí, ela vai vir sobre você, essa cura no nome de Jesus. Quando as pessoas tocarem nesse assunto, não vai te doer mais, porque o Senhor vai curar. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus, Senhor, continua com o mundo espiritual aberto ao nosso favor. Continua com o mundo espiritual aberto ainda. Em nome de Jesus, Senhor, vai de encontro ao Senhor na alma de cada um. Em nome de Jesus, vai com a tua cura interior. Envia os teus anjos guerreiros nesse lugar. Envia os teus anjos qualificados. Envia os teus anjos de patente alta nesse lugar. Envia os teus anjos cirúrgicos, papai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, papai. Vai fazer a cura, Senhor. Em nome de Jesus. Vai afundar todo espírito de rejeição. A partir de hoje, essa pessoa, Senhor, em nome de Jesus, vai parar com o lado dela. Em nome de Jesus, para que você perdoe essa pessoa. Para que você perdoe essa pessoa. Para que você perdoe em nome de Jesus. Essa coisa ruim ela vai sair. O Senhor vai te curar nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai querido, não vai doer mais. Não vai doer mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus. Pai. Em nome de Jesus.
Deus, aleluia. Alabastecando, alabaia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pode aceitar, irmãos. Irmãos, o diabo, por muitos anos, irmãos, ele me pegou nessa daí, sabe? Eu com 17 anos de idade, eu tinha um amigo que ele era como se fosse um irmão. E ele morreu afogado na praia do meu lado. Isso daí fez com que eu desacreditasse de Deus. Falei, o Senhor não existe. O Senhor para mim, sabe, eu fazia a obra de Deus, eu já subia monte, descia monte, eu já entregava sopão na rua, eu já evangelizava. E aí, quando essa pessoa faleceu ali na praia, eu falei, o Senhor não existe, o Senhor é um homem mau, por que o Senhor levou ele? E o diabo começou a usar essa ferida dentro de mim, irmãos. Quando eu sonhava com ele, irmãos, eu me tornava um cara mais ruim que existia. Sabe, eu já saía na rua, já saía na fúria. E o diabo usava essa ferida, irmãos, para fazer com que eu fazia as coisas que desagradavam a Deus. Então a pessoa, quando ela está com uma ferida, irmãos, ela vai fazer coisas para a pessoa perceber que ela não está boa. Ela começa a transpassar aquilo que está na alma dela para fora. Ela começa a jogar para fora tudo que está dentro dela. Então eu não era aquela pessoa ruim que eu me tornei. Só que o Satanás fez eu me tornar ruim. Porque ele usava essa ferida que estava dentro de mim para me tornar uma pessoa ruim. E essa ferida doía, irmãos. Mas doía, passou anos doendo. Muitos anos doendo. Satanás me usava, sabe? Muitas das vezes eu saía com sangue nos olhos, irmão. Saía armado para fazer coisa mal mesmo. Porque aquilo me doía, me feria. Eu queria que as pessoas passassem a dor que eu estava sentindo dentro de mim. O Satanás me usava para aquela dor que estava dentro de mim. Ele falava como se fosse dentro de mim. Falava assim, não, você tem que fazer as pessoas passar essa dor. Você não pode sentir essa dor sozinho. Você tem que fazer as pessoas sentirem essa dor. Sabe, quando a gente está com ferida na alma, irmãos, a gente coloca ela para fora, seja no que for. Sabe, pessoas traídas, pessoas que foram rejeitadas, que sofreram bullying. Essas pessoas, elas se tornam uma pessoa mal. Porque o Satanás vai tocar sempre naquela ferida. Hoje eu ainda choro, mas choro de saudade. Sabe, aquela ferida Deus curou. E eu vim entender depois de muitos anos, porque naquela mesma semana eu falava para ele, poxa, Arnaldo, quantos anos a gente anda junto e você nunca foi na igreja comigo? Aí ele pegou e falou para mim, não, vou com você domingo. Ele falou assim, eu já fui na do meu colega. Eu falei, mas comigo você nunca foi. Ele falou, não, vou com você domingo. Aí eu falei, lá na igreja do seu colega, você aceitou Jesus? Ele falou, não. Isso aí era uma terça-feira. A gente ia para a igreja no domingo. Aí eu falei, não, você tem que aceitar Jesus. Aí ele falou, não, eu tenho vergonha de ir lá na frente. Aí eu falei, então você vai aceitar aqui dentro da firma. E quando chegar lá na igreja, você vai lá na frente aceitar de novo. No meio de todo mundo. Ele falou, tá bom, então como que é? Aí eu falei para ele como que era. E ele aceitou Jesus, irmãos, e não deu tempo de chegar domingo. Ali ele morreu dentro daquela firma, foi numa excursão que teve. Todo mês que a firma atingia uma meta, ela levava para a gente passear. E nesse dia foi na praia, foi na véspera de finados, irmãos. Na véspera de finados era o dia que eu ficava mais doido na vida, era a véspera de finados. Era o dia que eu me desandava mesmo, irmão. E isso daí foi em 2001. E Deus, Ele curou essa ferida, sabe? Hoje eu choro ainda, mas choro de saudade. Eu ainda falo dele ainda, porque era uma pessoa que eu amava muito. A gente estudava junto, ele em casa, minha mãe até cortava o cabelo dele. A gente era muito grudado, sabe? E Satanás, ele faz isso, irmãos. E eu não conseguia entender do que ele estava salvo, do plano de salvação que Deus tinha para a vida dele, sabe? Então, irmãos, a gente choramos às vezes, a gente doemos, né, por pessoas que a gente perde.